Na verdade, live não, hoje é aula mesmo, né? Hoje a gente tem até uns slides todos bonitinhos aqui para vocês, como uma aula. Meu nome é Maria Fabiana, eu sou advogada em São Paulo, eu atuo na área de insolvência já há bastante tempo, e hoje a gente vai falar aqui sobre as 7 principais fases da recuperação judicial. Eu tenho mestrado na PUC de São Paulo, na área de direito comercial, e a minha dissertação foi publicada como um livro chamado Os Limites do Plano de Recuperação Judicial. Eu agora faço doutorado na USP e pretendo terminar até o final do ano que vem. Então, eu já tenho uma carreira bastante consolidada nessa área de recuperação, falências e recuperação judicial, extrajudicial e falências. E aí eu quero ouvir também um pouquinho de vocês, quem que já está aqui, se a gente pode falar, vocês podem falar de onde vocês são, se já querem, de repente, enviar alguma dúvida específica, mas lembrando desse tema, que são as 7 principais fases da recuperação judicial. Então, a gente vai passar basicamente por todo o procedimento da recuperação judicial, claro, de uma forma um pouco mais sucinta do que seria numa aula da pós, mas de uma forma que vai dar para vocês terem uma ideia bem boa aí de como que o procedimento funciona, como que é o encadenamento aí das fases deste processo, que é um processo tão específico, que inclusive tem na própria lei, né, na própria lei 11.101, não só questões de direito material, mas muitas determinações de direito processual. Então, é bem importante vocês terem ideia dessa fase, né, essas fases, na verdade, da recuperação judicial. Enfim, estou aqui, se vocês quiserem já colocando aqui nas perguntas ou nos comentários de onde vocês são, se vocês já têm alguma questão que vocês gostariam que fosse abordada, e aí eu vejo como que a gente consegue abordar essa questão, desde que esteja aqui dentro do nosso tema de hoje, certo? Enquanto isso, a gente também vai esperando o pessoal chegar, né? Faz 5 minutinhos aqui que a gente começou, então a gente pode ir também aguardando, enquanto vocês vão me contando aí um pouquinho das dúvidas de vocês, e falando de onde vocês são, qual que é a atuação que vocês têm nessa área, enfim, tá? E hoje a gente vai ter também uma surpresa, na verdade, para quem ficar até o final dessa aula. Vai ser um sorteio bem bom. Então, sugiro que vocês fiquem aqui para verem, né, assistam a aula inteira e vejam, aguardem aí o sorteio, que esse sorteio vai ser fantástico. Garanto que o sorteado, a pessoa que for sorteada vai ficar bastante feliz. Estou vendo aqui, ó, quem que a gente tem, né? Pessoal, boa noite a todo mundo. Eu vi Letícia SP, então imagino que seja de São Paulo. Márcio falou que é de Vitória, do Espírito Santo. Muito bom. Rio de Janeiro, Jaboatão, Pernambuco, Bananeiras, Paraíba. Nossa, tem bastante gente. Salvador, Bahia, Rio de Janeiro de novo, Caçapava. Isso aí, pessoal, muito obrigada por todos, né, que estão aqui. Acho que não vai dar para ler todo mundo aqui, mas obrigada aqui pela presença de todos. Então, acho que eu já vou começar aqui. Já recebi também uma dúvida aqui nos comentários, estou anotando para a gente poder falar durante a nossa aula de hoje. Vocês querem... vamos começar, então, a colocar vou colocar aqui a apresentação, os slides que a gente preparou para a aula de hoje. Isso, as 7 principais etapas do procedimento da recuperação judicial. Então, a ideia hoje é falar do procedimento realmente principal, né? Da ação, o processo de recuperação judicial. A gente vai tangenciar algumas questões sobre
procedimento de verificação de crédito, porque ele, na verdade, ele tem também uma etapa diferente, ele corre paralelamente à recuperação judicial, mas amanhã, na aula de amanhã, que vai ser ministrada pelo professor André Santa Cruz, ele vai abordar melhor essa questão também das habilitações, divergências e impugnações de crédito, que é uma questão que sempre causa bastante dúvidas, né, e certos problemas aí. Então, se vocês quiserem, vamos começar passando aqui para o próximo slide. Então, vamos lá. A primeira etapa, claro, é o próprio pedido da recuperação judicial. É claro que existe uma preparação prévia de documentos, análise de estratégias, enfim, análise da crise, das causas da crise, enfim, uma análise prévia, um diagnóstico prévio que tem que ser feito pelo advogado, geralmente com a ajuda de um contador ou de um assessor financeiro, mas a gente vai começar aqui pelo próprio pedido, né? Então, primeiro, petição inicial, ela precisa cumprir os requisitos cabíveis, claro, do artigo 319 do CPC, que é o artigo que trata das petições iniciais. Então, de acordo com ali, né, cumpridos esses artigos, endereçamento para o juízo competente, que de acordo com o artigo 3º da Lei 11.101, é o juízo da comarca do principal estabelecimento, correta qualificação das partes, valor da causa é importante porque foi um fator que foi muito discutido no passado, e aí, com a reforma que a Lei 11.101 teve em 2020, né, pela Lei 14.112 de 2020, foi incluído um dispositivo expresso que prevê que o valor da causa na recuperação judicial deve ser o valor do endividamento sujeito à recuperação, tá? Então, não existe mais essa discussão com relação eu vou dar só um valor de alçada, ou eu vou dar um valor menor, porque depois eu vou eventualmente aplicar um deságio, né, um desconto ali nos créditos, então o meu valor seria menor. Não, a Lei 11.101 hoje em dia prevê que o valor da causa deve corresponder ao valor do endividamento, certo? Então, artigo 319 do CPC, no que cabível, deve ser observado aqui para a petição inicial. Outro ponto que gera bastante discussão, ainda não está 100% consolidado, tá? Apesar de ter muita decisão no mesmo sentido, é a questão dos legitimados, então, da legitimidade ativa. Por quê? O artigo 1º da Lei 11.101, ele prevê que essa Lei 11.101, ela disciplina a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, tá? E o artigo 2º traz algumas exclusões expressas. Então, não podem se valer dos institutos da 11.101 empresas públicas ou sociedades de economia mista, instituições financeiras, cooperativas de crédito, consórcio, seguradoras, enfim, algumas outras entidades são expressamente excluídas pelo artigo 2º. E, como o artigo 1º fala que é só empresário e sociedade empresária, essa definição de empresário e sociedade empresária é dada pelo Código Civil, né, artigo 966 e 982. As associações sem fins lucrativos não estão nem na definição de empresário e sociedade empresária, nem são expressamente excluídas pelo artigo, né, pelo caput do artigo, pelos incisos do artigo 2º. E aí, começamos a ter diversos casos de associações civis sem fins lucrativos, pedindo a recuperação judicial e defendendo que, apesar de não se enquadrarem no conceito de sociedade empresária, elas são agentes econômicos e elas não estão expressamente excluídas pelo artigo 2º. A jurisprudência que até agora se formou tem sido no sentido de admitir, tá, as associações civis sem fins lucrativos peçam a recuperação judicial, mas, como eu disse, não é 100% consolidado, até porque a decisão mais recente, a única que analisou um pouco melhor o mérito dessa questão, foi dada pelo STJ numa tutela provisória, tá? Então, ela não é uma decisão definitiva.
cenas do próximo capítulo, quem sabe após a gente tenha, né, essa novidade e a gente coloca lá para os alunos. Outro ponto bastante importante que tem que ser observado com relação ao pedido. Os artigos 69G e 69L da Lei 11.101, que também foram incluídos na reforma de 2020, eles passaram a prever expressamente a possibilidade de consolidação processual e ou consolidação substancial, no caso de grupos de empresas, grupos econômicos, né, formados por várias empresas. Essa previsão não existia na redação originária da Lei 11.101, mas muitos foram os casos, né, com o passar do tempo, inclusive com a sofisticação um pouco maior, né, da recuperação judicial, diversas empresas começaram a entrar com pedidos de recuperação judicial em grupo, certo? A gente tem vários exemplos. E aí, até então, a gente não existia uma positivação, né, uma regulamentação sobre isso, mas a maior parte dos juízes acabava deferindo como consolidação substancial, ou seja, aquela consolidação que você vai formar, né, são várias empresas recuperandas, mas dentro da recuperação é como se fosse apenas uma. Então, são várias empresas, mas elas formam como uma recuperanda. Elas têm um plano único, uma assembleia una, o administrador judicial é o mesmo, a lista de credores é a mesma, ela é consolidada. Então, esta é a consolidação substancial. Por outro lado, a gente tem uma previsão também de consolidação processual, que é uma consolidação que, na verdade, ela basicamente vai fazer com que aquelas várias empresas do grupo, elas tenham várias mini recuperações, vamos dizer assim, dentro de uma mesma recuperação, né? Então, neste caso da consolidação processual, as empresas vão ser tratadas individualmente na sua recuperação. Cada uma vai ter uma assembleia, cada uma vai ter um plano de recuperação judicial, cada uma vai ter uma lista de credores. E, no caso da consolidação processual, a falência de uma delas não implica na falência das demais. Ao passo que, no caso da consolidação substancial, a falência de uma das empresas implica a falência de todas, porque, como eu falei, é como se fosse uma única recuperanda, né? Então, é um guarda-chuva da recuperação judicial, pegando todo aquele grupo e fazendo como que ele fosse uma única empresa, uma única recuperanda com um único plano. Então, aí faz sentido que uma falência de uma delas, na verdade, não vai ter falência de uma delas, vai ter falência de todas de uma única vez, tá? Então, essa questão da consolidação processual e substancial, que acabou sendo positivada em 2020, depois de um intenso debate, principalmente doutrinário, mas também jurisprudencial. O artigo 51, ele traz um rol bastante extenso dos documentos que precisam ser apresentados com o pedido de recuperação judicial, com a petição inicial. Então, dentre eles, eu não vou falar todos aqui, mas a gente tem a lista de credores, lista de funcionários, demonstrações financeiras, então, as demonstrações de resultado, fluxo de caixa, balanço patrimonial, bens dos sócios e acionistas. Então, vem um rol bastante extenso das documentação exigida pela lei, e esta documentação é essencial, né, todos esses documentos estarem lá com a petição inicial. Isso é essencial para que haja o deferimento do processamento, tá? A rigor, se faltar um documento, apenas um, o juiz pode não deferir, ou, na verdade, mandar emendar, ou mandar aguardar que aquele documento faltante seja juntado pela recuperando, ou pelas empresas ali que estão pedindo a sua recuperação judicial. A gente tem um caso recente que isso não aconteceu, que é o caso Americanas, em que no pedido não foi juntada a lista de credores pelo Grupo Americanas, no pedido de recuperação judicial, e mesmo assim eles tiveram o processamento da recuperação judicial deferido. Mas a gente tem que encarar este caso, até por conta de toda a sua peculiaridade aí, né, complexidade, enfim, a gente tem que encarar este caso como uma exceção. A regra é, todos os documentos devem estar lá para que o deferimento do processamento seja dado pelo juiz. Isso inclusive está no artigo 52.
E aí, por fim, aqui com relação à primeira fase, a gente tem a questão da constatação prévia, que também, assim como a consolidação processual e substancial, foi uma questão que começou na jurisprudência, na verdade, né, pela atividade jurisdicional. Alguns juízes, o primeiro a fazer isso foi o doutor Daniel Carnio Costa, que é juiz da primeira vara de recuperações judiciais e falências de São Paulo. Ele começou a determinar esta constatação prévia, que na época se chamava perícia prévia. Que basicamente, eu vou falar como que está hoje, tá? Porque senão a gente vai se estender muito aqui no histórico, mas hoje, na Lei 11.051, a constatação prévia prevista no artigo 51A, ela pode, né, ser determinada pelo juiz, ela pode ser, então veja, primeiro, uma faculdade do juiz, tá? Quando ele entender que é necessário que um profissional que ele confie, que geralmente é o mesmo profissional, ou algum profissional que atua já na comarca ali como administrador judicial, é bem comum que quem faz essa constatação prévia seja algum administrador judicial já cadastrado na comarca. Então, ele vai determinar que este profissional vá olhar, né, constatar as reais condições de funcionamento da empresa que está pedindo a recuperação judicial e a regularidade e completude dos documentos da petição inicial. Então, vejam como a questão dos documentos é importante, não só para o deferimento do processamento, como se houver a determinação de constatação prévia, esta, né, regularidade e completude dos documentos também vai ser analisada pelo profissional nomeado pelo juiz. Lembrando que nessa constatação, acho que é um ponto importante, não há nenhuma análise dos documentos, ou na verdade da viabilidade econômico-financeira da requerente, tá? O que se analisa ali é se os documentos que ela apresentou estão corretos e completos, regulares, né, e completos. 2, se ela está efetivamente em funcionamento, certo? Na constatação, o administrador vai lá, olha, tá funcionando, tá tudo certo, na fábrica tem funcionários, enfim, ok. Ele não vai analisar se a empresa tem condições ou não de continuar atuando, ou seja, a viabilidade dela. Esse não é o papel da constatação prévia, nem do administrador, mesmo na recuperação judicial. Bom, então acho que a primeira fase, um overall aqui da primeira etapa, aqui da primeira das principais etapas, é essa. Segunda etapa, a gente já começou a falar um pouquinho, deferimento do processamento da recuperação judicial. O deferimento do processamento, ele é a decisão, né, esta decisão de deferimento do processamento, ela é a decisão que dá pontapé inicial para a recuperação judicial. Tá? Então, a recuperação judicial mesmo, o processo de recuperação judicial, só vai começar a andar se houver o deferimento do processamento. Essa decisão não é de concessão da recuperação judicial, ela só dá início ao processo. Ela é o pontapé inicial. O artigo 52 trata exatamente da questão do deferimento do processamento e estabelece que, estando em termos a documentação, né, a documentação do artigo 51, aquela documentação que vai com a petição inicial, o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. Fazendo o que nesta decisão? 1. Nomeando o administrador judicial. O administrador judicial, gente, é aquele profissional que é de confiança, né, do juiz da recuperação, tá? Ele já tem que estar cadastrado, geralmente, 98% dos casos, o juiz já conhece o trabalho daquele administrador, tá? Às vezes não, claro, porque sempre pode ter alguém novo, mas ele tem que ser de confiança, então é comum que o juiz já conheça o trabalho daquele administrador. Então, o administrador judicial, ele vai ser aquele profissional nomeado pelo juiz, que seja de confiança do juiz e que vai ficar responsável por fiscalizar as atividades da recuperanda. Inclusive, na decisão de deferimento também do processamento, uma das obrigações que é fixada pelo juiz é que a recuperanda apresente as suas contas de demonstração da sua atividade mensalmente para o administrador judicial. Por quê? Porque ele vai fiscalizar a atividade.
Então, todos os meses, a recuperanda, ela tem a obrigação de apresentar para o administrador judicial a sua DRE, né, a sua demonstração de resultados no exercício e o balanço patrimonial, certo? Que ele fiscaliza. O que mais ele vai fiscalizar? Ele fiscaliza o cumprimento do plano, caso o plano já tenha sido aprovado. Ele fiscaliza questões relacionadas à Assembleia, ele preside a Assembleia Geral de Credores, ele que tem a obrigação de avisar os credores, né, enviar uma comunicação para os credores que a determinada empresa está em recuperação judicial, e aí assim vai abrir os prazos, vão ser abridos os prazos para a etapa de verificação de crédito. Enfim, o administrador judicial ele tem um papel bastante importante dentro deste processo de recuperação e também nos casos da falência, mas aqui a gente está focando na recuperação. Então, ele é nomeado na decisão de deferimento do processamento. É também nesta decisão que o juiz determina a dispensa da apresentação de certidões negativas para que a empresa recuperanda exerça as suas atividades. Então, a empresa recuperanda não vai, se ela for participar de uma licitação, ela não precisa apresentar certidões negativas de débito, que era uma exigência anterior. Na verdade, existia uma discussão na lei anterior, por jurisprudência, mas a redação originária da Lei 11.101 falava simplesmente de dispensa, exceto para contratação com o poder público. A nova redação, de acordo com a reforma de 2020, prevê que é para exercer as suas atividades, ou seja, mesmo para contratação com o poder público, a recuperanda não precisa apresentar as certidões negativas de débito. Terceiro efeito, aqui um dos mais conhecidos, que todo mundo sempre fala bastante, o stay period, que é aquele período de suspensão das execuções que correm contra a empresa recuperanda. Período este de 180 dias, prorrogável uma única vez, né, se a pedido ali da recuperanda, e se ficar comprovado que ela não deu causa ao atraso. Essa prorrogação é super comum, né? Acho que todo mundo lembra que mesmo na redação original que previa que este prazo era improrrogável, a prorrogação já ocorria. Então, agora, a reforma de 2020 veio para consolidar a possibilidade de prorrogação do stay period. Este é um dos efeitos mais importantes da recuperação judicial. Um dos grandes bônus que a empresa recuperanda tem é ter a suspensão das execuções que correm contra ela. E lembrando só contra ela, a rigor, as execuções contra os sócios acionistas que sejam avalistas não se suspendem, certo? Então, esta é a segunda etapa mais importante, porque é a etapa que dá realmente início ao processo da recuperação judicial. A apresentação das contas demonstrativas mensais, eu já falei, tem que ser feita para o administrador judicial. O artigo 52 traz alguns outros efeitos, mas acho que estes são os principais, tá? Bom, deferido o processamento, recuperação realmente começou. Terceiro marco super importante da recuperação judicial, a apresentação do plano de recuperação judicial pelo devedor. Esta apresentação tem que ser feita no prazo improrrogável de 60 dias a contar da publicação da decisão de deferimento. Então, veio o deferimento, essa decisão é publicada, 60 dias depois, a devedora tem que apresentar o plano de recuperação judicial, o seu plano de recuperação judicial. Este prazo é realmente improrrogável e ele, inclusive, é decadencial. Existem decisões nos tribunais prevendo a convolução da recuperação em falência por não apresentação do plano, tá? No prazo, que é uma das hipóteses do artigo 73 também, que a gente vai ver na última etapa aqui da recuperação. Então, plano de recuperação judicial. No plano, estão sujeitos à recuperação judicial aqueles créditos que foram constituídos até o momento do pedido. Então, o que é constituídos até o momento do pedido? Isso também acabou sendo uma interpretação jurisprudencial que fixou no quê? A constituição
o crédito, ela ocorre, né, ela se dá no momento em que ocorre o fato gerador. Ah, mas o que é isso? Como assim fato gerador? Bom, se a gente tem, por exemplo, uma ação de indenização que gerou um crédito ali para um credor quirografário, e ele precisa saber se este crédito é ou não sujeito à recuperação judicial. O que ele vai analisar? Ele vai analisar o momento em que ocorreu o dano que gerou a ação de indenização. Então, sei lá, ele caiu na calçada, ele caiu dentro do supermercado, vamos supor que a recuperanda é um supermercado. Ele caiu dentro do supermercado. É neste momento do dano que é o fato gerador, tá? É assim que a jurisprudência acabou se fixando. Não é a entrada da ação ordinária, enfim, indenizatória, não é o momento da sentença. É o momento em que o dano ocorreu. A mesma coisa, credores trabalhistas. Qual é o momento? Bom, o momento é a demissão. Aquele momento em que as verbas rescisórias deveriam ter sido pagas e não foram. Se a demissão ocorreu antes do pedido de recuperação, o crédito é sujeito. Se a demissão ocorreu depois do pedido de recuperação, aí a gente vai ter que analisar o período de trabalho. O período que o funcionário trabalhou antes da recuperação é sujeito, o período que ele trabalhou depois é extraconcursal. A gente chama extraconcursal, é uma nomenclatura errada, mas eu vou falar assim para ser mais fácil, porque é o que, como todo mundo chama, tá? Então, o que tem que considerar é o momento do dano, o momento da assinatura do contrato, o momento da prestação de serviço. Ali, foi neste momento em que o crédito foi gerado, porque, tendo ele sido descumprido, aí você vai entrar na lista de credores. Então, esta análise é muito importante. A gente tem uma gama de créditos não sujeitos, que estão no parágrafo 3º do artigo 49, e além do 86, enfim, mas a maior parte está no parágrafo 3º do artigo 49, mas a regra geral é que todos os créditos constituídos antes do pedido, eles se submetem à recuperação judicial. E aí, no plano, o plano vai ter que prever o quê? Bom, como eu vou pagar estes créditos sujeitos? Mas, claro, o devedor não pode simplesmente abandonar os extraconcursais, tá, gente? Isso é interessante vocês terem isso em mente, para quem advoga para devedor e também para quem advoga para credor, porque vocês têm que pensar o seguinte, bom, se no plano, eu sou advogada de um credor, se no plano ele está falando só do pagamento dos concursais, ele não está falando nada dos extraconcursais, os extraconcursais vão poder chegar aqui e pegar todos os bens, ou fazer penhoras, enfim, como é que a gente vai realmente conseguir ser pago, né? Então, fiquem atentos, tá, a essa questão do plano também demonstrar como que vai ser feito o pagamento aí dos extraconcursais. O artigo 50, ele prevê também um rol bastante extenso de meios de recuperação judicial, certo? Então, alienação de ativos, alienação de UPI, hoje em dia até a alienação da própria empresa como um todo, descontos e mudança de parcelamento ou das formas de pagamento, reestruturação societária, enfim. Ele tem lá 20 e tantos incisos que vêm com esses meios de recuperação judicial. E, apesar de bastante abrangente, vale lembrar que este rol não é taxativo, ele é exemplificativo. O próprio caput fala, são meios de recuperação judicial, dentre outros. Então, a criatividade dos advogados é ilimitada. Então, fica lá a dica do tudo que não for expressamente ilegal, né, vedado pela lei, não só pela lei 11.101, claro, pela lei societária, pela lei trabalhista, pela lei civil, mas tudo que não for expressamente vedado é permitido como meio de recuperação judicial, certo? Então, os meios de recuperação judicial estão no artigo 50, mas o artigo 50 é isso, ele é bastante abrangente e ainda é exemplificativo. Alguns poucos limites têm que ser observados no plano de recuperação judicial, e aí é o tema da minha dissertação de mestrado, que eu falei para vocês, que virou o livro, que chama exatamente isso, os limites do plano de recuperação judicial.
Um dos limites mais importantes, principalmente para quem atua para credores, é o pagamento dos credores trabalhistas, tá? Que está no artigo 54. Diferente do que acontece com os credores quirografários ou com garantia real, que podem ser pagos no prazo e na forma como ficar constando realmente no plano, como ficar negociado, desde que os credores aceitem, os trabalhistas, o artigo 54, ele prevê uma limitação de pagamento no prazo de até 1 ano. Então, o plano não pode prever que os trabalhistas receberão no prazo superior a 1 ano, contado ali da data da concessão da recuperação judicial. Então, o máximo de pagamento, a rigor, é 1 ano, tá? Dos créditos derivados da legislação do trabalho e decorrentes de acidentes de trabalho. Desde que eles, claro, estejam vencidos até a data da recuperação. Lembra? Créditos sujeitos à recuperação judicial. Além disso, se for créditos estritamente, com natureza estritamente salarial, então aquele que realmente tem o caráter 100% alimentar, a recuperanda precisa pagar estes créditos até o limite de 5 salários mínimos, no prazo de 30 dias. Então, concedida a recuperanda vai ter 30 dias para pagar créditos que sejam estritamente salariais, no limite de até 5 salários mínimos. A reforma da lei de 2020, ela fez uma alteração com relação ao prazo de 1 ano, possibilitando, no parágrafo 2º do artigo 57, a extensão deste prazo de 1 ano em até 2 anos, desde que cumpridos alguns requisitos, tá? Então, o juiz tem que entender que vai ter o pagamento, tem que ter garantia, enfim. É possível a extensão deste prazo de 1 ano, que eu falei para vocês do artigo 54, mas, primeiro, tem os requisitos para cumprir, e isso vai ter que também ser negociado. Bom, outro ponto aqui, e aí, realmente, com relação ao procedimento. Apresentado o plano de recuperação judicial pelo devedor, lá no prazo de 60 dias, vai ser publicado um edital avisando os credores que o plano de recuperação judicial foi apresentado pela recuperanda. Publicado esse edital, os credores têm o prazo de 30 dias para apresentar eventuais objeções ao plano da recuperanda. Essas objeções são, basicamente, contestações ou manifestações de não aceitação daquele plano, tá? Então, lá o credor falou, o plano, enfim, ele prevê, sei lá, pagamento em 30 anos, mas de acordo com as demonstrações é possível pagar em 20. O plano prevê atualização pela taxa TR, mas a taxa TR está zerada. Enfim, os credores vão lá e vão colocar nesta objeção a sua manifestação de contrariedade ao plano da devedora, da recuperanda. Esta objeção, ela não vai ter seu mérito analisado, certo? Mas ela é muito importante para que a Assembleia Geral de Credores seja convocada. Se não houver nenhuma objeção, o plano apresentado pelo devedor nesses 60 dias é tacitamente considerado, né, tacitamente aprovado, e, portanto, ele vai ser homologado, tá? E basta também uma única objeção para que seja necessária a convocação da Assembleia Geral de Credores, certo? Mas este é um momento bastante interessante, processualmente falando, para os credores já colocarem ali quais são os comentários com relação ao plano. O plano vai ser discutido na Assembleia, mas ali você já coloca quais os comentários, e aí os outros credores também vêm, enfim, isso torna a discussão do plano de recuperação judicial acaba sendo mais rica. Mas a objeção em si, ela não vai ser julgada, nem vai ter seu mérito analisado pelo juiz, certo? Passando aqui, então, para a 4ª fase, que é justamente a Assembleia Geral de Credores. Então, a Assembleia é aquele momento de deliberação, na verdade, de todas as matérias de interesse do credor, né, dos credores, a mais
importante, geralmente, é a votação do plano de recuperação judicial. É na Assembleia o momento adequado para que o plano seja realmente discutido. Então, eu falei que a objeção serve para convocar a Assembleia, e é na Assembleia que os credores vão ter a oportunidade de debater o plano com a devedora, pedir ou sugerir eventuais alterações, ouvir também o que os demais credores ali estão trazendo com relação ao plano. Então, este é o momento da Assembleia, que é essa etapa, uma das principais aqui, né, da recuperação judicial. Ela tem lá os seus quórums de instalação, é convocado em primeira e segunda convocação, é presidida pelo administrador judicial, enfim, eu não vou entrar nesse super detalhe agora. Mas o artigo 45 traz os quórums de deliberação. Então, uma vez instalada a Assembleia, o plano vai ter que ser votado de acordo com o artigo 45. E ele vai ser considerado aprovado se os quórums do artigo 45 forem cumpridos, né, forem observados. Então, quais são esses quórums? Primeiro, aprovação pela metade dos credores do valor, né, por valor do total dos credores na recuperação, submetidos à recuperação, e, na verdade, perdão, dos credores presentes na Assembleia. E aí, em cada classe, ele vai ter que ser aprovado por cabeça, então, cada credor, se você tiver 10 credores, você precisa da aprovação de pelo menos 6 para ultrapassar o quórum de 50%. E nas classes 2 e 3, então, quirografares e credores com garantia real, você também precisa da aprovação de mais de 50%, então 50% mais um, dos créditos referentes aos credores presentes na Assembleia, tá? Então, os credores que não comparecerem, eles não vão entrar para o quórum de votação, eles vão entrar para o quórum de instalação. Que mais aqui? Uma novidade bastante interessante e bem inovadora que veio na reforma de 2020 foi a previsão de possibilidade de substituição da Assembleia Geral de Credores por termos de adesão. O que isso significa? O devedor que conseguir documentos assinados pelos credores aderindo ao seu plano de recuperação judicial, então os credores, basicamente, um voto escrito, né, ao invés de ir lá na Assembleia e dar o voto por aclamação, ou se o administrador judicial chamar 1 a 1, enfim, o credor dá o seu voto ali por escrito. Se ele aceitar, né, ele aderir ali ao plano, e o devedor conseguir a maior parte dos créditos, de acordo com o quórum do 45, a maior parte de aprovações ou de adesões, ele pode substituir a Assembleia Geral de Credores por estes termos de adesão. Tá? Isso significa que aí não vai ser necessário, né, a Assembleia Geral de Credores não vai ser realizada. Essa é a previsão, inclusive, aqui do artigo 56A, né, que até 5 dias antes da Assembleia, uma Assembleia que já tenha sido convocada, o devedor apresenta os termos de adesão, o administrador judicial conferindo, falando, ok, o quórum aqui está correto, o quórum de aprovação, a Assembleia Geral de Credores, ela não é realizada, e aí o plano é homologado, certo? Então, existe essa nova possibilidade. Eu fui uma pessoa que duvidei que isso fosse ser realmente implementado, mas foi. Temos alguns casos, alguns mesmo não é 1 ou 2, não, igual o plano alternativo de credores, que até hoje a gente só tem um caso, que é o da Samarco. No caso dos termos de adesão, a gente tem realmente alguns casos em que funcionou, né? Então, o devedor conseguiu angariar ali essas adesões para aprovação do plano, levou para o administrador e depois para o juiz, a Assembleia Geral de Credores não foi realizada e o plano foi homologado, então, sem a Assembleia Geral de Credores. Certo? Passando, então, agora aqui para a quinta fase. Homologação do plano de recuperação judicial. Questões que envolvem a homologação do plano de recuperação judicial. Primeiro, aquela questão já antiga e super conhecida de exigência ou não das certidões negativas de débitos tributários. As famosas CNDs do artigo 57. Eu não vou entrar super
aqui na discussão, porque senão a gente vai ficar aqui até depois de amanhã. Mas, basicamente, a Lei 11.101 prevê que, para que o plano aprovado seja homologado, a devedora precisa apresentar certidões negativas de débitos tributários. Esta exigência foi e ainda é afastada pela jurisprudência. Tá? Então, mesmo que ela não tenha essa certidão negativa de débito, ela não tenha equalizado, então, o seu passivo tributário, a recuperanda, a empresa em recuperação judicial, vai poder ter o seu plano de recuperação homologado e a sua recuperação judicial concedida. Essa continua sendo a orientação do STJ. Alguns tribunais estaduais, depois da reforma de 2020, começaram a exigir as CNDs, tá? Porque, enfim, a gente começou a ter previsões lá de parcelamento e transação fiscal e tal, mas, mesmo assim, existem alguns, são 8 ou 9 tribunais, mais ou menos, que estavam exigindo as CNDs, mas o STJ continua entendendo, eu vi hoje, inclusive, um julgado de 2023, continua entendendo que não é necessário apresentar as CNDs para obter a homologação do plano de recuperação judicial. Cram-down. Artigo 45, como eu falei para vocês quando a gente estava falando do plano da Assembleia, o artigo 45 prevê os quórums ordinários de aprovação do plano. Mas o artigo 58, parágrafo 1º da Lei 11.101, prevê um quórum extraordinário, né, que é chamado de cram-down, e para quem não sabe ou nunca ouviu, esta expressão em inglês significa literalmente goela abaixo. Por quê? Porque mesmo não sendo aprovado pelo quórum ordinário, o plano é enfiado aos credores goela abaixo, né? Goela abaixo dos credores. Então, para que o cram-down seja aplicável, eu listei aqui para vocês os requisitos. Tem que ter o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos da recuperação judicial, da Assembleia, perdão, todos os créditos presentes na Assembleia, independentemente das classes. Reprovação por apenas uma das classes dos credores votantes. E nesta classe que rejeitou o plano tem que ter sido aprovado por pelo menos 1/3 dos credores presentes. Tá? Então, esses são os requisitos. Além disso, o plano não pode prever tratamento diferenciado entre os credores que tiverem rejeitado o plano. Certo? Então, é possível que o juiz homologue um plano que não foi aprovado de acordo com o quórum ordinário, desde que estejam presentes aí os requisitos do parágrafo 1º do artigo 58. Esse é chamado o cram-down, aprovação por cram-down, tá? Que é a aprovação extraordinária. Uma questão que também foi bastante discutida, e a gente vai ter uma aula específica na pós com relação a isso, é o abuso do direito de voto dos credores. Né? Essa discussão começou em 2015, mais ou menos, e aí ela tomou uma proporção um pouco maior. E antigamente, né, até a redação originária da Lei 11.101, a gente não tinha uma previsão expressa sobre essa questão de abuso do direito, usava-se a previsão do Código Civil, né, a previsão genérica do Código Civil de abuso de direito. Pois bem, a Lei 14.112 de 2020, na reforma aqui, ela incluiu o parágrafo 6º no artigo 39, dizendo o seguinte: os credores, eles exercem o seu voto de acordo com o seu interesse e de acordo com a sua conveniência. Né? Eles não têm que exercer, a princípio, eles não têm que pensar, eu vou votar favoravelmente porque isso vai ser muito melhor para a sociedade como um todo, ou para os credores coletivamente considerados. Não. A lei prevê que ele vai votar de acordo com o seu interesse. Se ele entender que o plano não é bom, não satisfaz seus interesses, ele vota contrariamente. Mas, ainda assim, o voto dele vai poder ser declarado nulo por abusividade quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outro. Alguns casos que se referem a abuso de direito de voto,
os mais comuns, na verdade, eles se referem a credores que basicamente se negam a negociar. Tá? Então, a recuperanda vai, tenta negociar, faz proposta 1, faz proposta 2, aceita propostas do credor e mesmo assim, chega na hora H, o credor vota, ele rejeita o plano. E aí entende-se, então, que seu voto foi abusivo, porque ele agiu de uma forma manifestamente ilícita ou manifestamente buscando uma vantagem. O que ele queria? Ele queria receber cada vez mais. Então, ele vai subindo a régua ali, até que o devedor tem uma hora que ele não consegue atingir o patamar que o credor quer, né? Então, o abuso do direito de voto continua existindo e continuamos tendo decisões recentes com relação a isso, mas, a rigor, a regra é que o credor, ele vota de acordo com o seu próprio interesse. E, por fim, aqui, o que é exatamente o tema do meu livro, Controle Jurisdicional do Plano de Recuperação Judicial. Isso também já foi bastante discutido, começou a ser discutido mais ou menos em 2012, com o super famoso caso da Geotoco, e ele se refere ao seguinte, à possibilidade ou não de o Poder Judiciário, o juiz ali, então, da recuperação judicial, analisar o mérito do plano de recuperação judicial. Muito se discutiu de lá para cá, então, de 2013 para cá, 10 anos, e há alguns anos já, bastante, né, isso já é uma posição completamente firme, que é a seguinte: o plano de recuperação judicial não pode ter o seu mérito analisado pelo juiz. O que o juiz pode e deve analisar no plano são questões de legalidade, ou seja, eventuais cláusulas ilegais, contrárias à lei, estas sim, contrárias à lei, aos princípios gerais do direito, enfim, estas sim podem ser anuladas pelo juiz. Agora, cláusulas que se referem ao mérito do plano, então, desconto, né, o percentual do desconto que vai ser aplicado, a taxa de atualização monetária que vai ser feita, se tem ou não juros, né, inclusão de juros ali no plano para pagamento, alienação dos bens, enfim. Cláusulas que são puramente negociais, se referem puramente à negociação dos créditos mesmo, né, dos credores, estas não podem ser analisadas e muito menos anuladas pelo juiz. O juiz pode e deve olhar eventuais cláusulas ilegais. Então, uma cláusula, por exemplo, que possibilite a alienação de ativos sem limite, sem realização de processo competitivo, né, por pregão e afins, essa cláusula pode ser anulada. Uma cláusula que preveja, por exemplo, que sócios vão poder receber, que os sócios, na verdade, sei lá, deliberação com relação à garantia, sem que haja observância sem que haja autorização pelos credores daquela própria garantia, enfim, cláusulas que se referem a questões ilegais, ou seja, questões contrárias à lei. Fora isso, o juiz não pode entrar no mérito do plano de recuperação judicial. Isso é uma posição já bastante consolidada, certo? Vamos lá, estamos chegando no final, mais ou menos, ainda tem essa é a sexta etapa, tem a sétima ainda. Cumprimento do plano de recuperação judicial. Artigo 61 prevê a questão da supervisão, né, da recuperação judicial, do cumprimento do plano. Anteriormente à reforma, existia uma previsão que era assim: homologado o plano, ou seja, né, homologado o plano e concedida a recuperação judicial, o administrador da empresa vai ficar em recuperação judicial por 2 anos. Então, por esses 2 anos após a concessão da recuperação, o administrador judicial ficaria ali supervisionando, fiscalizando as atividades da recuperanda. O que aconteceu é que, na reforma da lei, em 2020 também, veio uma alteração que agora é o seguinte: o juiz pode determinar que
o devedor fique em recuperação até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano por, no máximo, 2 anos. Então, hoje, a interpretação que se dá é que a recuperação judicial, ela vai continuar, né, a supervisão ali pelo administrador judicial e tal, vai permanecer por até, no máximo, 2 anos depois da recuperação judicial, que é para análise ali do cumprimento ou não do plano. Mas, ou seja, se é no máximo até 2 anos, é possível que este prazo seja menor, e também já temos casos em que isso ocorreu, tá? Em que o juiz já determinou um prazo de supervisão menor, certo? Então, já na hora da concessão, na própria decisão de concessão, este prazo de supervisão, que antigamente a gente já falava, o biênio, supervisão judicial, não necessariamente hoje em dia vai ser um biênio, né? Pode ser um prazo menor. O outro ponto aqui e também um ponto bastante comum, que não está previsto na lei, mas se tornou quase uma regra, mas não está positivado como uma regra, é a possibilidade da empresa em recuperação pedir alteração do seu plano, ou seja, ela entra com um plano de recuperação judicial modificativo, né, ou um aditivo ao plano que ela tinha anteriormente, certo? Um plano que já tinha sido homologado e a recuperação já concedida. Isso é super comum. A entrada deste plano, claro, este plano modificativo, ele também vai ter que ser votado na Assembleia, vai ter que observar todos os quórums, tudo certinho, mas o plano modificativo em si, ele não suspende a rigor o prazo aí de fiscalização judicial, tá? Então, o prazo, ele é contado da concessão da recuperação judicial. Então, a concessão, a princípio, ela ocorre uma vez só, né? Foi concedida a recuperação. Ainda que o devedor apresente 5 planos modificativos depois, fato é que, neste período, desde a concessão, ele está em recuperação judicial, certo? Então, a gente considera a concessão da primeira data, existe já julgado do STJ também nesse sentido. A concessão é única, basicamente. Então, eventuais planos modificativos, eles não alteram o período de fiscalização judicial, certo? E aí, por fim, aqui, gente, última etapa. E agora, antes de começar a última etapa, eu vou só lembrar aqui vocês, quem estiver aqui assistindo, a gente vai ter um sorteio logo mais. Só que, um sorteio extremamente legal, que é de uma bolsa integral para a pós-graduação. Então, uma pessoa vai sair daqui hoje com uma bolsa integral para fazer a pós-graduação em Direito de Insolvência da EFAI e da RJ na prática, certo? E, nossa, vale super a pena, de verdade. Mas, primeiro, vocês todos, quem estiver participando do sorteio, tem que estar aqui na hora que eu fizer o sorteio, que vai ser quando eu terminar este slide. E eu vou deixar uma dica aqui para vocês, que é atualizem a página aí do YouTube para realmente vocês aparecerem, tá? Porque vocês vão ter, quem a gente chamar aqui, no sorteio vai ter que aparecer no comentários falando, sou eu, tô aqui, tá bom? Então, deem uma atualizada aí na página do YouTube para não correrem nenhum risco de perderem a hora que eu falar o nome, certo? Então, vamos lá, última etapa importante da recuperação judicial. O encerramento da recuperação judicial. É raro, mas acontece muito, né? O encerramento da recuperação judicial. Na verdade, ele tende a demorar um pouco, principalmente algumas recuperações mais antigas. Hoje, os juízes estão sendo mais exigentes com relação à questão do encerramento. E o encerramento ele vem previsto ali no artigo 63, e basicamente ele fala o seguinte: cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do 61, ou seja, nos 2 anos, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial, determinando ali uma série de coisas. Pagamento dos honorários do AJ, se tiver ainda alguma parcela em aberto, apresentação de um relatório circunstanciado pelo administrador judicial, então um relatório como realmente de encerramento ali daquela recuperação judicial, a dissolução do comitê de credores, se ele tiver sido formado, e algumas outras coisas.
O encerramento, ele não depende de consolidação do quadro geral de credores, e o plano, se ele tiver uma previsão, se o plano de recuperação judicial tiver uma previsão de pagamentos em prazos maiores do que os 2 anos, ou que o juiz fixar para supervisão, o devedor continua cumprindo ali seu plano, mesmo que a recuperação tenha sido encerrada, tá? A diferença vai ser que, neste caso, caso, né, o plano seja descumprido após o encerramento da recuperação judicial, o credor vai poder, ali o credor que quiser comunicar isso, na verdade, ele vai ter que ou entrar com uma ação de execução, ou ele pode entrar com um pedido de falência autônomo, com base no artigo 94, certo? Porque o plano de recuperação judicial é um título executivo, então ele vai poder entrar ou com pedido de falência autônomo, fundado no artigo 94, inciso 1, ou execução do plano. Isso se a recuperação tiver sido encerrada. Agora, se o descumprimento do plano de recuperação judicial ocorrer enquanto a recuperação ainda estiver em andamento, ou seja, enquanto não houver uma decisão de encerramento, o que vai acontecer é a convolução da recuperação judicial em falência, com base no artigo 73. O artigo 73, na verdade, ele traz outras hipóteses também de convolução da recuperação judicial em falência. Uma delas até já falei para vocês, que é a questão da não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias, tá? Então, essa não apresentação gera também a convolução da recuperação judicial em falência, mas o mais comum é que isso ocorra por descumprimento do plano de recuperação enquanto a recuperação ainda não foi encerrada, tá? Mas outros casos aqui, outras hipóteses de convolução são por rejeição do plano, então, deliberação da Assembleia, por rejeição, inclusive, do plano alternativo, né, que agora a gente tem essa previsão, e a gente vai explorar esse assunto bem lá na pós, por descumprimento dos parcelamentos fiscais, por descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, ou quando identificado o esvaziamento patrimonial. Então, estas são as hipóteses de convolução da recuperação judicial em falência, artigo 73, hipóteses estas que devem ser interpretadas restritivamente, certo? Acho que é isso que eu tinha aqui para falar. Nossa, caramba, agora eu vi que tem diversos comentários aqui. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas, se eu consigo responder rapidamente. Até que fase, momento, eu posso exigir o crédito trabalhista de um cliente contra uma empresa de recuperação judicial? Você tem que habilitar o seu crédito, normalmente até a consolidação do quadro geral de credores, senão você vai ter que entrar com uma ação rescisória de quadro geral de credores. Como a recuperanda comprova que se está cumprindo o plano de recuperação judicial? Bom, na verdade, o administrador judicial tem que fazer tem que olhar, né, esse cumprimento, e depende dos credores também avisarem, né, eles peticionam ou entram em contato com o plano de recuperação, perdão, os credores entram em contato com o administrador judicial ou peticionam, e aí o administrador judicial vai ter que ir lá e vai exigir da recuperanda comprovante de pagamento. Basicamente é assim que funciona. Encerrada a recuperação, é possível ingressar com um novo pedido? Sim. A rigor, prazo de 5 anos da concessão da primeira recuperação. A gente teve um caso grande agora, o caso da Oi, que ela entrou com a segunda RJ. E lembram que eu estava falando para vocês da contagem do prazo do plano modificativo, né? Que planos modificativos não mudam a questão da concessão da recuperação judicial. Esta é a tese utilizada para que a Oi, no caso a Oi, tenha entrado com a recuperação judicial no prazo de exatos 5 anos após a concessão da primeira recuperação, mesmo tendo um plano modificativo que foi aprovado, e essa aprovação ainda é anterior aos 5 anos, tá? Mas a rigor 5 anos da concessão da primeira recuperação judicial.
Ó, Palmas Tocantins, muito bom. Possível impugnação de crédito trabalhista nos autos principais? Não, não é. Não é. Não vai, é inócuo, tá? Essa vai ser uma discussão da aula de amanhã. Então, esteja aqui, que amanhã a gente vai falar sobre a possibilidade, sobre essa prática muito comum e equivocada de impugnação de crédito, impugnação ou habilitação de crédito nos autos principais da recuperação judicial. Boa noite, Carol, sensacional, muito obrigada. Estes slides serão disponibilizados posteriormente? Putz, Cristiana, aí já não sei, pode ser. Eu realmente não tenho essa certeza. Que mais? Professor, ontem falou própria lei de transição de confiança do juiz, exatamente, administrador judicial. Deixa eu ver o que mais. Eu não sei, gente, se vai ser disponibilizado o slide, para ser muito honesto. Se alguém aqui puder me ajudar. Ah, sim, ó, já me responderam falando que sim, os slides vão ser disponibilizados nos grupos de WhatsApp do evento, certo? Então, se você não está lá, entre no grupo de WhatsApp para receber os slides. Bom, ó, o link do grupo está na descrição do vídeo, então não esqueça de clicar lá para vocês poderem receber os slides, quem está querendo ter acesso a eles, tanto da aula de ontem como da aula de hoje, e amanhã a gente tem mais uma aula, tá? Não se esqueçam. É isso. Acho que não vou conseguir responder todas as questões aqui, mas tem uma questão interessante, Silvio, o áudio. Empresa estrangeira com sentença internacional procedente no país de origem tem tratamento isonômico na habilitação? Se você tiver essa sentença com relação ao crédito no país de origem lá, líquida, certa, exigível, você consegue habilitar o seu crédito, inclusive créditos em moeda estrangeira, eles permanecem em moeda estrangeira, tá? Só existe a conversão da moeda para fins de apuração de quórum de assembleia, mas créditos em moeda estrangeira, eles ficam em moeda estrangeira, ok? É isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que está aqui. E agora, então, a gente vai aqui para o famoso sorteio. Vamos lá, vamos ao sorteio. Deixa eu ver aqui. Espera aí, a gente está fazendo o sorteio aqui com o pessoal. E não esqueça que a pessoa tem que estar aqui, tá, gente? Magno André, você está na aula? Magno, se você estiver na aula, dá um oi aqui nos comentários para a gente saber. Se você não tiver o Magno, você acabou de perder uma bolsa integral para a pós. Magno André, ele tá, gente, ele tá. Então, o Magno ganhou aqui a bolsa da pós. Deixa eu ver aqui, pensar aqui como que você faz. Eu não sei como é que ele faz agora para, enfim, falar com alguém. Acho que deve ser pelo grupo de WhatsApp. Felipe, alguém do pessoal aqui. Mas, Magno, parabéns. Você acabou de ganhar uma bolsa integral para a pós-graduação em Direito de Insolvência da EFAI com a recuperação judicial na prática, a RJ na prática. Ó, você tem que entrar em contato com o time de suporte através do Instagram da EFAI, tá? Todos vocês, claro, já seguem a EFAI, até estamos aqui no canal da EFAI. Então, por favor, Magno, entre em contato com o suporte, manda uma mensagem ali pelo direct do Instagram da EFAI para o pessoal do suporte, para você poder, enfim, vocês combinarem aí como que vai funcionar essa sua bolsa. Mas parabéns de novo, e de novo, pessoal, muito obrigada por quem estava aqui assistindo, muito obrigada pela presença de todos, espero que vocês tenham realmente gostado da aula. A gente teve que dar uma corridinha, porque é bastante coisa para falar, né, enfim, e aqui, senão a gente também ficar aqui até depois de amanhã,
Mas obrigada mesmo. E é isso, gente. Não esqueçam que a pós ainda vai ser lançada amanhã. Então, hoje foi só um gostinho. Vai ter muito mais, né, para vocês, para quem se inscrever aí na pós, que tá muito interessante, muito legal, muita aula, muito material. Material complementar, artigos, slides, decisões judiciais, enfim, tem bastante coisa mesmo. E, ó, amanhã, a gente hoje teve sorteio da Bolsa Integral, mas amanhã a gente vai ter um sorteio também, que é do meu livro, Os Limites da Recuperação Judicial, Os Limites do Plano de Recuperação Judicial, que é o livro que eu publiquei. Esse sorteio vai ser realizado na aula de amanhã, então não percam. Amanhã, aqui também, no canal do YouTube da EFAI, o professor André Santa Cruz vai dar a nossa terceira aula gratuita, né, recuperação judicial na prática, e quem estiver aqui na aula também vai poder participar do sorteio do livro. Tá certo? Obrigada, parabéns, Magna, de novo. Obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês aqui esta noite. Até!